passo é passar a base ou primer, se você tiver. No meu caso eu vou usar essa daqui da Mary Kay, tá? É a bege número 4. Eu vou utilizar o pincel para corretivo, para passar. Então você vai passar um pouco. Coloca um pouco no pincel. E pode aplicar em toda essa região aqui da pálpebra móvel e abaixo da sobrancelha. Utilizar aqui o dedo para ficar mais consistente. Passa um pouco embaixo também. Feito isso, eu vou passar um pouco do primer. É um primer que veio junto com a minha paleta da Sephora. Eu vou passar um pouco dele, também com o pincel para passar corretivo. Só que eu vou aplicar somente na minha pálpebra móvel, tá? Porque esse corretivo ele fica um pouco seco depois e acaba estragando o trabalho da sombra de depois esfumar nessa região aqui do côncavo. Então não ficou muito legal. Aí eu vou passar somente nessa parte aqui da pálpebra móvel. Pronto. Agora você vai precisar do pincel, um pincel para esfumar. Eu uso esse aqui da Macrylan, é o W905. Eu gosto muito dele, tá? Ele é excelente, também foi super barato. Eu nem lembro no momento o valor que eu dei nele, mas ele foi bem barato, tá? Então, vale a pena investir, já faz um bom tempo que eu tenho ele. E eu vou usar para fazer a marcação do côncavo e aplicar a sombra base, tá? Então, eu vou usar uma sombra marrom mais clara. A minha principal vai ser essa aqui. É a Cinnabar, da Mary Kay, tá? Muita gente já conhece. Eu vou utilizar ela. Eu gosto muito dela, particularmente. Também por ela ser mineral. Eu vou utilizar ela como principal. E vou utilizar uma sombra mais clara, um marrom mais claro, da minha paleta da Sephora. Depois eu mostro pra vocês o tom que eu usei, tá? Vou tirar as fotos e coloco lá no blog pra vocês verem. Então, eu vou aplicar com o pincel de esfumado em toda a região do meu côncavo e também aqui na parte da pálpebra móvel. Bom, feito isso, eu já posso aplicar a Cinnabar, né? No caso, essa marrom mais escura, marrom mais intenso. Eu vou aplicar essa sombra aqui, ó. Dando tipo, algumas batidinhas aqui no pincel, pra não ficar muito forte também. Aí eu vou aplicar desde o canto externo até o canto interno.
Pronto, eu apliquei. Agora eu vou fazer o processo para fazer a mistura das cores, né? Para ficar um esfumado bonito, assim como ficou desse outro lado que eu fiz anteriormente. Aí eu vou passar a sombra branca, pode ser um outro tom de sombra também, para iluminar essa região aqui abaixo da sobrancelha. Eu vou utilizar uma da minha paleta da Sephora. E eu vou passar aqui com o dedo mesmo, nessa região abaixo da sobrancelha. Aí volto com o pincel de esfumar. Ele não pode estar muito carregado, né? Tem que estar mais seco, mais limpo. Então eu vou utilizar ele só mesmo para dar uma misturada e esfumar essa sombra. Aí eu vou fazer de novo com movimentos de vai e vem. Vou elevar um pouco aqui a altura da sobrancelha, sempre deixando esse espaço, tá? Que é pra poder iluminar. Nunca elevar demais também. Aí eu desço até aqui. Puxar um pouco aqui para esse canto. E vou fazendo esfumado. Eu sempre tenho que olhar pra ver como é que tá ficando. Pra não ficar não ficar desproporcional, tá, gente? Nunca vai ficar perfeito. Se você é iniciante, lembre-se disso. Nunca vai ficar perfeito. Os olhos, o jeito que você passa de um, o jeito que você passa de outro. No meu caso, um lado da minha pálpebra móvel é menor que o outro, então a marcação dela é menor. Então às vezes pode parecer que tá torta a maquiagem, mas é porque ela é menor mesmo. Então a gente tem que usar aí uns truques para fazer com que ela fique mais ou menos proporcional, tá? Então se você também tem o olho mais caidinho, tá? Esse tipo de maquiagem aqui é ideal com marcação do côncavo, para você poder aumentar e elevar o seu olhar, tá? É muito bom e também é simples, fácil de fazer, rápida, ótima para você que vai trabalhar ou quer sair durante o dia ou até mesmo durante a noite e não tá com muito tempo para ficar fazendo maquiagens mais elaboradas. Então essa aqui é super fácil, super prática e esse tom de sombra você encontra facilmente, né? É um tipo de marrom que você encontra facilmente. E lembrando, tem que ser um tom opaco e não com brilho, tá? É uma maquiagem simples, então por isso ela pede um tom que seja que seja opaco e não com brilho, tá? Então lembre-se disso quando você for comprar o seu tom de sombra marrom, caso você não tenha. Então eu vou estar esfumando essa parte aqui desse marrom, para que ele fique bem bonito, bem proporcional ao outro lado que eu já fiz. Então eu acho que tá bom. Tá? Feito isso, você vai utilizar um outro tom de sombra. Eu utilizei também um tom de sombra marrom, um marrom bem mais claro. E eu vou passar nessa região aqui da minha pálpebra móvel. Desculpa. Eu vou passar nessa região, tá? Que é pra ficar o contraste de cores. No caso, eu marquei o meu côncavo com um tom mais escuro e vou colocar na pálpebra móvel uma cor mais clara, tá? Justamente para elevar o olhar, marcar meu côncavo. E isso serve para você que é japonesa, tem um olho puxado, ou você que tem a pálpebra mais caidinha ou mais gordinha, o olho mais escondido, tem sempre que fazer isso, tá? Marcar o côncavo, é muito importante isso. Então eu vou utilizar um tom de sombra mais claro. Eu vou utilizar esse, mas você pode utilizar qualquer outro tom de sombra, lembrando que seja opaca, tá? Deixa eu vou usar esse pincelzinho aqui de esponja. Deixa eu colocar esse tomzinho aqui.
aplicar em toda a pálpebra móvel e um pouco aqui no cantinho interno. Ficou assim. Se você quiser dar mais assim um toque de brilho no canto interno, olha, nesse lado aqui eu coloquei um pouco de sombra dourada, um tom mais amarelado, e não ficou muito chamativo, não ficou muito brilhoso, não, só mesmo para dar mais uma iluminada, tá? Eu achei que ficou bom. Se você quiser, pode utilizar, se não quiser também não tem nenhum problema, pode deixar desse jeito que ficou aqui em cima também. Então eu passei a sombra na pálpebra móvel e agora eu vou esfumar essas duas para não ficar muito marcado aqui nesse canto. E você vai dando umas batidinhas e espalhando a sombra marrom escura de fora para dentro, tá? Pra juntar as duas, só para não ficar muito marcado. Como eu usei 2 tons de marrom, né? Então não tem problema se ficar mais misturado. Eu usei esse tom mais claro pra cá, só mesmo pra dar mais a clareada e fazer a diferença entre o côncavo e a pálpebra móvel. Tá, agora com o pincel chanfrado, eu vou passar esse aqui, ó. Pincel chanfradinho, esse aqui também é da Macrylan. Eu vou passar a sombra marrom, a Cinnabar, embaixo, nessa região aqui do meu olho, tá? Nessa região abaixo aqui, rente aos cílios. Então, eu vou juntar essa sombra marrom escura, que é a mesma que eu vou utilizar embaixo, Cinnabar, juntar ela para passar aqui para baixo, assim como eu fiz esse outro lado. Você pode ver que eu juntei as duas e fiz só um traçado. Então, você vai fazer isso sempre utilizando esse pincel aqui, tá? Pode utilizar também o pincel lápis, mas eu vou utilizar esse aqui, que é mais prático e você pode achar em qualquer outro lugar também. Você vai levando toda essa região aqui perto, rente aos cílios. Com o próprio pincel você já pode estar esfumando, tá? Então é só ir várias vezes de um lado e o outro e ir espalhando bastante para não ficar muito marcado. Pronto. Agora sim, juntei as duas. Eu vou utilizar o lápis preto na linha d'água. Você fica a sua preferência, né? Se utilizar lápis preto ou não. No caso de quem tem olho pequeno, tem gente que não gosta muito de usar lápis preto porque vai diminuir mais ainda. Então, se você não gosta, não precisa usar, tá? Sem problema, pode utilizar um branco também, é uma ótima opção. Mas eu particularmente gosto muito, então eu vou estar utilizando esse aqui. Esse aqui é da Jasmine, ele é duo, tá? Esse lado aqui é branco e esse aqui é preto, ele é assim. Eu gostei muito desse lápis. Ele é muito bom, muito macio. Então, quem quiser procurar, eu recomendo.
Pronto. Ficou bem melhor com o lápis, eu acho, né? Depois disso, para finalizar, eu vou usar máscara para cílios, tá? Essa aqui é a Decolossal. Eu gosto muito dessa máscara também. Não sei se está dando para vocês verem. Tô alongando bem ele. É muito importante que vocês alonguem bastante os cílios com essa maquiagem, porque vai ficar bem bonito. Fica bem elegante. Sujei aqui um pouquinho. Agora eu passei em cima e vou passar aqui embaixo também, tá? Igual eu fiz esse lado. Se você também não quiser ou não tem muita prática de passar embaixo, também não precisa. Mas eu acho que fica bem bonito deixar os cílios bem marcados, já que é uma maquiagem leve. Dei uma borradinha aqui e vou tá corrigindo com cotonete, tá? Dica, quando você borrar, cotonete sempre, nunca fique sem isso. Só dar uma limpada aqui embaixo, de leve. Pronto. Pode também passar delineador, pode ser um delineador líquido, pode ser em gel, pode passar também aqui em cima, né? Mas eu preferi não passar, deixar assim, já que é uma maquiagem mais simples. Então, tem muita gente que tem problema em passar delineador, né? Muito ruim. Uma dica, delineador, para você aprender a fazer aquele delineado gatinho, que muita gente gosta, acha bonito, é complicado no início, quando você vai aprender a se automaquiar. Mas não é algo impossível, tá? Então você vai precisar de muita prática, não é algo assim, 1, 2 dias, são semanas ou durante todo o dia você treinando, você se maquiando e treinando em passar, porque você tem que ter um controle da sua mão, você tem que ter o domínio de estar passando esse delineador. Então é meio complicado para quem está iniciando, mas se você já tem prática, você pode passar também, que vai ficar lindo. Eu preferi não passar e deixar só assim. Achei que ficou bom, ficou bem melhor assim. Então aí já é o seu gosto, já é o que você vai preferir. Nada é regra, né? Como muita gente fala, não é regra, mas são dicas importantes que vai deixar sua maquiagem muito mais bonita. Então, feito isso, eu vou tá fazendo preparação de pele. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço a minha. É super rápido também, super prático. Antes de, aqui desse lado, eu já passei o corretivo e passei a base, que foi essa aqui da Mary Kay, que ela é um tom mais claro, não é o meu tom de pele, e eu uso ela também como corretivo. Então eu passei ela aqui nessa área, passei um pouco aqui em cima da sobrancelha, que é pra dar uma iluminada, e também uma dica importante quando você for preparar a pele, deixe sempre a sobrancelha feita, tá? Bem bonita, porque vai fazer um diferencial na sua maquiagem, pode ter certeza. Então eu vou preparar a pele e mostrar pra vocês como eu faço a minha. Desse outro lado aqui, eu vou utilizar o pincel para corretivo. E vou utilizar um dos corretivos que vem na paleta da Sephora. É o tom médio. Eu vou utilizar ele.
Ele é bem grossinho, só que ele seca rápido, então tem que ter muito cuidado para não craquelar. Aí eu passo o dedo assim para ficar mais fácil, para espalhar melhor. Eu já ia esquecendo da sombra dourada para passar aqui. Eu usei essa aqui da Fenza, essa segundinha aqui, ó. Eu usei ela. Eu gosto muito dessa sombra, ela é ótima para fazer iluminado. Então eu vou passar um pouco aqui. Vou subir um pouquinho. Não sei se dá pra vocês verem, mas ela quase não aparece. Fica um brilhozinho assim de leve. Tá? Isso também é opcional, como eu falei ainda agora. Vai depender muito do seu gosto. Eu vou voltar com a base agora, pra passar nessa região aqui, em cima do corretivo que eu passei. Pronto, agora eu já posso passar a base. Eu vou utilizar esse pincel aqui, ó. É da Macrylan também. Eu gosto muito desse pincel. E a base que eu uso é essa aqui, ó. Essa outra aqui da Mary Kay de acabamento leve. Essa aqui é a 302. Esse aqui é o meu tom de pele. Então eu vou colocar um pouco aqui no pincel. Eu sempre espalho um pouco assim para não ficar muito só em um lugar. Ela é um pouco assim rosadinha, ela não fica aquele muito claro. Eu gosto muito dela e não fica aquele visual carregado, não parecendo que você fez maquiagem de reboco, né? Então é muito bom pra quem quer sair durante o dia. Ela é excelente, a durabilidade dela é ótima também. E tem fator pós-sol, melhor ainda. Vou colocar mais um pouco. Você pode passar no pescoço também. Agora eu vou passar na testa.
cuidado para não deixar essa parte aqui ficar marcado quando você for passar a base. Tem que espalhar bem. Costumo passar bem pouco aqui, né, nessa região da testa, justamente por causa disso. Mas se você tem espinhas e precisa estar cobrindo bem, né, tá disfarçando, então tem que passar um pouco mais. Então, gente, agora eu vou aplicar o pó para fazer contorno. Eu vou utilizar esse pincel aqui, é de blush, aplicar blush em pó. Eu vou utilizar um pó compacto mesmo, não um pó específico para contorno, é um pó compacto. É um tom mais escuro do que a minha pele. Então eu vou passar bastante nessa região aqui, ó, para fazer o contorno. Do outro lado a mesma coisa. Utilizando o pó compacto desse jeito, gente, vai deixar a pele num tom mais bronzeado, não vai ficar aquela cara branca, né, de aquele efeito de maquiagem. Então, vai ficar um tom mais bronzeado. Se você quiser ficar mais bronzeada, é um jeito muito bom de fazer, muito simples, tá? Você vai passar do mesmo jeito que você passa blush. No meu caso, meu rosto tá um pouco redondo e eu quero mais afinar ele, então eu vou fazer dessa forma, daqui do canto, desde aqui dessa parte aqui da orelha até aqui, tá? Engrossando daqui, afinando pra cá, e daqui eu vou subir um pouco, bem de leve, e posso fazer um pouco de contorno bem de leve aqui também em cima com o resto de pó que ficou no pincel. Então não é nada muito exagerado, é só um pouco mesmo, pra deixar marcado essa parte aqui. Aí depois você pode passar o blush, tá? Eu vou usar esse aqui, da Mary Kay. Ele é um rosa, um tom de rosa. Tem uns brilhinhos dourados. Ele fica lindo, eu gosto muito dele. Na verdade eu só uso ele, né? Eu vou aplicar aqui um pouco, bem nessa parte aqui, ó. Você faz assim com a boca. Aqui termina o osso, então você vai aplicar acima desse osso. No contorno, você vai aplicar na região aqui, ó, desse osso, até aqui um pouco abaixo, seguindo essa região aqui da boca. E do blush não, você vai aplicar um pouco mais em cima, vindo pra cá também, pra essa região. Então, como ele tem um pouco de brilho dourado, ele já fica como se fosse um iluminador. Eu acho que fica bem, bem bonito. Então eu passo só um pouco, só para dar um tom mais rosado. Vocês verem como tá ficando. Também pode fazer o contorno do nariz, né? No meu caso eu sempre faço. Porque eu acho meu nariz muito largo, né? Então eu gosto de fazer o contorno também. Aí eu vou usar
um pouco daquela base da Mary Kay mais clara e o pincel para corretivo. Vou colocar bem pouquinho assim no pincel e vou fazer assim para cima. Vocês viram que ficou essa linha, né? Mas não vai ficar assim não, calma. Aí eu vou usar aquele mesmo pó que eu usei antes. Eu vou aplicar com o dedo mesmo. Você pode aplicar com esponjinha, tem essa aqui, você pode aplicar. Mas eu vou aplicar com o dedo. Aí você vai aplicar, aliás, aqui dessa parte aqui do lado onde passou o branco, tá? Assim. Vocês viram a diferença? Ó, quando você escurece, você esconde. Quando você clareia, você mostra mais. Então eu quero evidenciar aqui e vou afinar mais essa parte aqui. Então quando você for tirar fotos, você vai perceber esse efeito. Viram como ficou? Aí quando, assim, frente a frente, você não vai perceber muito esse detalhe do contorno, né? Do nariz, no caso. Mas quando você for tirar fotos, você vai ver a diferença que fica quando você faz o contorno e quando você não faz o contorno. Então, olhando mais um pouco assim de longe, não sei se dá pra vocês perceberem. Você mistura um pouco para não ficar muito marcado. Pronto, aí esse foi o meu jeito de fazer contorno, né? Mas tem outras formas também. Nos próximos vídeos eu mostro outras formas para vocês fazerem também, tá? E outra coisa também, antes de você passar o batom, seja ele vermelho, seja ele um tom mais escuro, rosa, utilize sempre a base, a mesma base que você usa para o rosto, você pode utilizar na sua boca, que é para fazer com que o batom dure mais. Então você vai estar utilizando ela. Eu vou passar aqui com o dedo mesmo. Eu vou utilizar essa aqui, então eu usei a base nos lábios, tá? Você vai usar, que é pra fazer com que o batom fixe mais. Feito isso, eu vou utilizar o batom, vou usar esse aqui. Esse aqui já tá bem velhinho, já faz um bom tempo que eu tenho ele. Olha só o que resta ainda. É um da Natura. Nem lembro o nome dele, não sei se tem aqui. Não, não tem. Eu vou utilizar ele sem pincel mesmo, direto. Pronto. Eu amo esse batom, acho que ele fica lindo com qualquer maquiagem. Vou mostrar mais um pouco assim de longe pra vocês verem.